João capítulo 6, a partir do verso de número 16. Nós estaremos lendo até o verso 21, mas também nós estaremos lendo um texto correlato desse. Eu gostaria que também nós lêssemos o texto de Marcos capítulo 6. Primeiramente nós vamos ler Lucas 6, do 16 ao 21. Depois nós estaremos lendo Marcos capítulo 6, do 45 ao 52. E por uma razão muito simples. Marcos, ele traz detalhes sobre esse texto que João omite. E possivelmente a gente, no transcorrer da pregação, a gente vai precisar um pouco de alguns detalhes que Marcos dá e João, no seu evangelho, não traz para nós. Então, Marcos capítulo 6, do 16 ao 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Ao desbancar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, entenda, 5 a 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu gostaria que você, por gentileza, fosse lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós pudéssemos ler também, a partir do verso 45, essa mesma passagem, só que digamos assim, pela pena de Marcos, né? Pelo lápis de Marcos, pela caneta de Marcos. Os irmãos sabem que Marcos, ele recebeu o Evangelho de forma auricular. Ele passou para as páginas, para o papiro, né? Aquilo que ele ouviu de Pedro. Na realidade, o Evangelho de Marcos é um testemunho oral do que Pedro contou a ele. Então, Marcos narra o seguinte, a partir do capítulo 6, verso 45, a mesma passagem. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouquinho mais? Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja. Que nessa noite Tu nos ajude, com a direção do Teu Santo Espírito, a ministrar a verdade que Tu tem certamente programada para essa noite ao nosso coração. Faz, meu Deus, nos lembrar daquilo que tanto nós meditamos, nós tentamos, ó Deus, orar por esse sermão, meditar por esse sermão, e que agora, nesse exato momento, Senhor, Tu não permita que eu fale uma vírgula ou um ponto que não venha segundo o Teu coração. Prepara o coração da Tua igreja que está aqui, que foi comprada pelo Teu sangue, para entender a mensagem dessa noite. Eu te peço isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você voltasse para João capítulo 6, do 16 ao 21. E eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: que qualidade de crente você é? Ou você poderia fazer uma outra pergunta: você é fruto de que evangelho? Que evangelho lhe gerou? Por que eu estou fazendo essa pergunta como um possível tema para essa mensagem dessa noite? Antes de explicar o que eu quero dizer aqui com essa pergunta do tema, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, o Evangelho de João, ele foi escrito para que nós pudéssemos entender como nós obtemos a vida eterna. Ao contrário da primeira carta de João, que João, quando escreve a primeira carta dele, o objetivo maior de João era dizer aos seus leitores que eles já tinham a vida eterna.
Mas no Evangelho de João, ele nos mostra como obtermos a vida eterna. Então, há uma coisa muito clara no Evangelho de João. Qual? Primeiro, mostrar que Jesus é Deus. Por isso que, ao contrário de Mateus, ele não abre o seu Evangelho com a genealogia de Jesus, não. Ele já abre, na realidade, dizendo que Jesus é o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, ele tem como objetivo nos mostrar que Jesus é Deus. Mas não só isso. O Evangelho de João, ele tem mais dois propósitos que são importantíssimos para nós. E você me perguntaria quais? Primeiro, despertar em seus leitores a fé genuína. Mas não só isso. Ao mesmo tempo que o Evangelho tenta despertar a fé genuína dos leitores, ele alimenta essa fé, para que nós possamos continuar crentes. Então, os três propósitos principais do Evangelho de João são exatamente esses: mostrar que Jesus é Deus, despertar no não cristão o fato de que existe uma fé salvadora, e ao mesmo tempo fazer com que essa fé seja alimentada. Agora vamos para o tema propriamente dito nessa noite. De que evangelho você é fruto? Ou que qualidade de crente é você? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu fiquei me perguntando quando eu li esse texto, por que hoje nós temos tanta gente decepcionada com Deus dentro das igrejas? Quando não com Deus, com o Evangelho, que é o próprio Deus. E quando não com o Evangelho ou com o próprio Deus, pessoas decepcionadas com a igreja. Eu sei que você que está aqui possivelmente conhece aquele tipo de pessoa que tentou de tudo para ser feliz, mas ela nunca conseguiu. E em um certo tempo da trajetória de vida dela, ela é evangelizada por alguns cristãos que prometem o seguinte: vamos para a minha igreja, vamos para a comunidade que eu frequento, porque lá, dependendo da sua fé, dependendo se você vai ser dizimista fiel, se você não vai faltar a campanhas de orações de 21 dias, não pode quebrar, hein? Vamos para a minha comunidade, porque na minha comunidade cristã, você vai ver um Jesus que resolve toda a sua desilusão. Seja ela amorosa, seja ela uma enfermidade, seja ela uma dificuldade financeira, seja ela qualquer tipo de coisa, eu vou levar você para a minha comunidade e seus problemas serão garantidos. Afinal de contas, nós cantamos que nossa família é blindada. Você já ouviu isso, né? O que me chama a atenção é que essas pessoas entram na igreja com essa expectativa no seu coração. E com o passar do tempo, o tempo passa e a questão sentimental não é resolvida. Os filhos que antes davam trabalho, a partir do momento em que essas pessoas entram na igreja, os filhos passam a dar mais trabalho ainda. O cônjuge que ela tanto ora, ou passou a orar a partir do momento em que ela, entre aspas, aceitou Jesus, não se converte. E essa pessoa começa a questionar essa fé que ela foi apresentada. O dinheiro, a situação financeira, a cada dia aperta mais. As enfermidades continuam assolando ela, afinal de contas a família dela ou ela mesma pegou coronavírus. Como entender, se eu fui evangelizado, que eu não podia pegar esse tipo de coisa? E essas pessoas vão a cada dia se tornando mais infelizes. Aí você me perguntaria, aonde está o erro? O erro é a igreja pensar que a vida aqui na terra é indolor. Há crentes que pensam o seguinte, que eles estão numa eterna luta de braço, numa queda de braço entre ele e o diabo. E se ele não tiver fé suficiente, se ele tiver alguma falha na vida dele, certamente se Deus não o ajudar, o diabo vai vencê-lo. Esquece que um dia ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Há crente que pensa dessa maneira. A citação não é minha, a citação é de um comentarista chamado D.A. Carson.
E D.A. Carson, analisando esse texto, olha o que ele diz acerca desse tipo de cristão. Preste atenção, ele diz o seguinte: a piedade cristã repousa na submissão à vontade do Todo-Poderoso, não em intercessões que procuram mudar a vontade de Deus. Orações de petições podem, portanto, ser rejeitadas como impertinentes ou como insultos ao Deus soberano. Eu achei isso muito interessante. Aí eu lhe pergunto de novo: que qualidade de crente é você? Talvez você seja aquele tipo de crente que canta aquele louvor: você é especial. Já cantou esse louvor? Quem te deu a vida, não é verdade? Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo: eu sou muito especial. E Deus faz um grande favor quando me ama. Talvez você seja esse tipo de crente. Ou talvez você seja aquele tipo de crente, ou foi gerado por aquele tipo de evangelho, que você lê em letras garrafais, em carros de supostos crentes. Já viu essa frase? O homem sonha, reticências, Deus realiza. Já ouviu essa frase? Não é o Deus da Bíblia, é Aladim. Ou talvez você pense o seguinte, como tem lá no comércio próximo à minha casa: eu oro, reticências, Deus me dá o que eu mereço. Se Deus fosse dar o que essa pessoa merecia, e o que eu merecia, era o inferno. Porque, como já disse alguém, se você pensa que você merece o céu, você não entendeu nada ainda de evangelho. Nada, absolutamente nada. Então talvez nós sejamos esse tipo de crente, eu não sei. Eu sei que são pessoas sinceras, muitas vezes. São pessoas que pensam que Deus é seu escravo. E eles são os senhores da situação. Qual é o problema desse tipo de teologia? Esse tipo de teologia, ela cria um Deus que é na realidade um ídolo. E na realidade, as pessoas que pregam esse tipo de evangelho são ladrões de esperança. Mas que tipo de crente nós somos? Ou melhor dizendo, quem é o Deus da Bíblia? Esse texto parece nos mostrar, de João capítulo 6, a partir do verso 16. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você. O problema é que nós temos colocado palavras na boca de Deus, que Ele nunca falou. Mas aqui nos é apresentado nesse texto, um Deus que jamais, eu quero dizer jamais, vai lhe decepcionar. Jamais Ele irá lhe decepcionar. E que me chama a atenção é que essa passagem que nós acabamos de ler, ela acontece logo depois de Jesus multiplicar o lanche de um menino e alimentar com esse lanche 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de quase 5.000 homens. E na realidade aquela multidão, como diz o verso 26, você pode ler, do capítulo 6, continuou atrás de Jesus, atrás de pão. Eles queriam pão na realidade. Por quê? Porque eles não tinham entendido, exatamente como os discípulos, nada do que Jesus tinha falado com eles. Porque há crentes que é dessa maneira, veem Jesus como um padeiro, e não entendem Jesus como o pão, aquele que sacia a nossa fome, aquele que sacia a nossa sede. A realidade é essa. E nesse texto aqui, em todo o capítulo 6, melhor dizendo, Jesus vai demonstrar nesse diálogo que ele vai ter com a multidão lá na frente, algo interessante. Em primeiro lugar, ele vai mostrar, com base no verso 27 do capítulo 6, o seguinte: que o próprio Deus havia selado ou aprovado o ministério dele. Ele estava dizendo: eu sou o próprio Deus em carne, que desceu aqui para salvar vocês. O verso 27 é muito claro com relação a isso. Mas também do verso 33 ao verso 35, do mesmo capítulo 6, ele vai dizer àquela multidão que ele é o pão, que eles só seriam plenamente satisfeitos um dia. Como nós temos que aprender isso, irmão, sinceramente? Como nós seremos satisfeitos um dia, plenamente satisfeitos, quando nós entendermos que Jesus é o pão da vida, que nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes, mas nós precisamos dele para sermos felizes. Jesus vai dizer isso do verso 33 ao verso 35.
Mas a multidão, como talvez muitos de nós hoje, quando eu digo nós, eu estou usando o eufemismo, eu não estou falando com você, mas eu estou falando com a igreja, e principalmente a igreja brasileira, de uma forma em geral, a multidão ainda continua sem entender. Nós ainda queremos Jesus para Ele nos dar pão, nós ainda queremos Jesus para Ele nos dar peixe, nós queremos Jesus ainda para Ele nos dar saúde plena, nós queremos Jesus ainda para Ele nos dar sinais, nós queremos Jesus ainda por isso. E por essa razão eu digo, que qualidade de evangelho nos gerou? Se nós buscamos Jesus por isso, com certeza, nós ainda não entendemos quem é o Salvador do mundo. Porque nesse capítulo 6, Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer para a multidão que Ele desceu na terra para curar a doença do pecado. Que Ele desceu na terra para matar a fome, minha e sua, das coisas do mundo e desejar só Ele. Para nós saciarmos a fome que nós temos por aquilo que é ilícito, com Ele, no nosso coração. Essa era a revelação que Jesus queria fazer àquela multidão e quer fazer ainda hoje, que Ele é o pão da vida, que nós nos saciamos com Ele. O que Jesus vai dizer nesse texto, em todo o capítulo 6 praticamente, é que Ele não veio suprir a igreja de pão, de peixe, de saúde, não. Se você tem isso como um substituto do próprio pão do céu, você está adorando o Deus errado. É isso que fica claro nesse texto. Mas vamos para o texto propriamente dito. Eu lhe chamo a sua atenção para o verso 16 e 17. A Bíblia diz o seguinte: ao desbancar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram por o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Me permita reler o verso 45 e 46 do capítulo 6 de Marcos. Diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus com os seus discípulos, logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, interessante, porque no meio do discurso sobre o pão da vida, Jesus coloca a igreja dele, é Ele que coloca. É Jesus que manda, que ordena, que os seus discípulos vão para o meio do mar. E sendo quem Ele é, ou seja, Deus, certamente o atributo da onisciência Ele tinha e tem. Ele sabia que aquele barco seria varrido por aquela onda, aquele mar ficaria revolto, Ele sabia disso. E mesmo assim Ele mandou que os discípulos fossem para lá. Às vezes, Deus não nos livra da tempestade. Vocês sabem disso muito mais do que eu, tanto quanto eu. Mas Deus nos livra na tempestade. Às vezes, Deus não nos livra das covas dos leões. Deus nos livra nas covas dos leões. Às vezes, Deus não nos livra das fornalhas da vida, mas Deus nos livra nas fornalhas da vida. Qual é a intenção de Jesus ao mandar a sua igreja, somente a sua igreja, passar por aquela situação? Qual? Se revelar para eles. Assim como Ele se revelou para Moisés no capítulo 33, que disse: eu sou, lá de Êxodo. Ele estava querendo que a igreja dele o visse. Ele estava querendo que a igreja dele visse ele o quê? Visse a sua glória. Ele queria se manifestar para ela. Por essa razão Ele não permitiu que a multidão fosse, mas só os 12 discípulos. Eu acho isso muito interessante. E você me perguntaria, por que só a igreja dele foi? Porque o verso 52 de Marcos disse o seguinte: que eles não compreenderam o milagre do pão. Eles não entenderam o que era a parte mais importante da vida. Eu gostaria de conjecturar uma coisa aqui com vocês nessa noite. Imagine a cena. Você pode imaginar? Jesus tinha terminado de transformar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão inteira. A Bíblia diz, nos capítulos anteriores ao que nós lemos, capítulo 6 de João, que sobrou 12 cestos de pães e peixes. O que Jesus fez com aqueles pães e peixes? A cada discípulo Ele deu um cesto. E disse a eles: é de vocês.
Agora eu fiquei meditando e eu fiquei conjecturando, supondo aquela cena. Você imagine Pedro agarrando aquele cesto dele e entrando no único barquinho que tinha ali naquele mar da Galileia. Quando ele sentou com aquele cesto cheio de pães e peixes, ele deve ter olhado para Mateus e dito o seguinte: já imaginasse, Mateus? Eu já fiz tanta pescaria frustrada aqui. Eu já muitas vezes saí aqui desse mar sem pegar nenhum peixe. E agora eu encontrei o homem certo. Um padeiro. Olha o que ele me deu. Olha o tanto de pão que eu tenho. Olha o tanto de peixe que eu tenho. E eu fico pensando a resposta de Mateus. A Bíblia não diz isso não. Eu estou conjecturando sem ser herege. Eu acho que Mateus deve ter fitado os olhos em Pedro e disse o seguinte: mas Pedro, e eu? Tu sabe o que eu passei naquela coletoria? Quantas vezes durante o dia eu não fui chamado de ladrão pelos próprios meus compatriotas, porque eu servi ao Império Romano, e porque eu não descobri antes que esse novo mestre que eu estou seguindo era um padeiro. Olha a quantidade de pães que eu tenho, olha a quantidade de peixes que eu tenho. Pedro, nós estamos no caminho certo. Não é assim que a gente começa a pensar, quando a vida da gente está bem redondinha, quando tudo está dando certo, quando tudo está nos trilhos, quando os filhos estão bem encaminhados, quando o casamento está bem, quando a saúde está maravilhosa, a gente pensa: eita, que Jesus maravilhoso, eu quero ele, eu vou continuar no barco com ele. Não é assim que você pensa? Eu penso assim, os discípulos pensavam assim também. E talvez no meio da tormenta, você pode pensar o seguinte: Deus não me ama. É o primeiro pensamento que vem sobre a nossa vida, mas pode ser e realmente inversamente o contrário. O que me chama a atenção aqui é que certamente Jesus sabia que esse barco seria varrido por aquele mar. Mas eu fico imaginando como Marcos diz, né? Ele de longe, orando pelos discípulos, talvez depois que ele se levantou da oração, com os braços cruzados, de cima contemplando eles. Eu penso que Jesus imaginava o seguinte: o barco vai balançar, o barco vai ser assolado, mas eles não irão perecer. Eu tenho uma primeira aplicação para você aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida na tormenta. Talvez você esteja vivendo uma grande tormenta. Mas o Deus ao qual você serve, que não é padeiro, é pão, está olhando e contemplando a sua vida dia e noite e dia. E dizendo para mim e para você nessa noite o seguinte: o barco pode balançar. Você só pode ser varrido pela tormenta, mas você não vai perder. Você não vai afundar. Eu acho interessante uma coisa aqui, que muitas vezes Deus arranca de nós coisas, pessoas. Não é verdade? A tormenta vem e às vezes tira dinheiro da gente. A tormenta vem e às vezes tira saúde. A tormenta vem e às vezes tira emprego. A tormenta vem e às vezes tira filhos. A tormenta vem e às vezes tira conforto. E a gente começa a pensar: por que Deus? Eu tenho uma resposta para você nessa noite. Para que eu e você aprenda, presta atenção, abre seus ouvidos, que na realidade o cristão só precisa dele. Só precisa do Senhor Jesus Cristo. Imagine a cena novamente, aqueles discípulos agarrados com aquele cesto de pão, o vento, o barco sendo varrido, o barco sendo assolado por aquelas ondas. Mas interessante, meus irmãos, que eles estavam dentro de um lugar onde Deus iria agir. E gostaria de lhe dizer mais uma vez aqui nessa noite. Você pode estar se perguntando: pastor, ou Deus, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Vou lhe dizer algo. Porque no dia que Deus nos der muito pão, no dia que Deus promover na nossa vida muito peixe, no dia que Deus nos der um mar muito calmo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos esquecer dele. Por essa razão ele permite que a gente, eu e você, como igreja do Senhor, e quero destacar o seguinte: a multidão não passou por essa situação, porque tem coisas que Deus só mostra à igreja. A multidão nem viu,
porque já estava escuro, e o barco estava a quase 6 quilômetros de onde eles saíram. A multidão não contemplou, até porque ela não tinha muito compromisso com os discípulos, ela queria era pão, era o que ela queria. Ela não queria lá saber de barco, ela queria lá saber de discípulo, ela estava interessada se o padeiro delas iriam ficar. Aí Jesus olha para a igreja dele e diz o seguinte: vocês não são assim. Vocês não são assim. A outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, com base nesses dois versos e esses paralelos de Marcos. Quem é você na tormenta? Quem sou eu na tormenta? Ah, pastor, eu sou aquele tipo de pessoa que acumulo. Eu sou alguém que planejo muito bem a minha vida. Eu acumulo. Eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Note que os discípulos estavam fartos. Cada um estava com seu cestinho cheio. Porém a tormenta chegou. E eles perguntavam uns aos outros: e agora? Talvez seja a sua situação. A gente passa a vida toda, muitas pessoas fazem isso, acumulando. É pão e peixe, é pão e peixe, é pão e peixe, a vida todinha, em busca de felicidade, em busca de autoafirmação. Mas interessante, né? Surge uma enfermidade. Você procura quem? Tu perde o emprego. Vem um luto na tua casa. O casamento se desfaz. O cônjuge arranja um amante. E aí? Você vai se decepcionar com esse Deus? Ah, pastor, mas eu acumulo. Pergunte a um materialista, qualquer um deles, quanto ele vai levar no dia do enterro dele? Nada. A grande lição aqui é a seguinte: seja pouco ou seja muito, nada vai bancar a sua vida, nada. Você pode acumular, você pode ter cesto cheio de pães, você pode ter cesto cheio de peixes, mas se Jesus não estiver na sua vida, não vale nada. Pode fazer investimento que fizer, você pode ser uma pessoa bem planejada, equilibrada financeiramente, que acumula, que trabalha e acumula, que trabalha e acumula, mas se Jesus não estiver na sua vida, não vale nada, e eu vou provar. Eu fui convidado por uma pessoa para ir na casa de uma certa pessoa aqui em Campina Grande, considerado o homem mais rico daqui. Dizem que é até da Paraíba, não sei. Esse meu amigo me chamou para ir mais ele. E eu fui. Quando nós chegamos no primeiro portão, nós fomos recebidos por uma pessoa com uma 12 na mão. E nós entramos. Andei cerca de 30 metros, e nesses 30 metros meu colega me discriminava para mim o que aquela pessoa tinha, a quantidade de bens que ele tinha. E nós entramos numa sala, ficamos aguardando essa pessoa, e de 5 em 5 minutos, vinha um segurança diferente e olhava para nós. E o meu amigo continuava dizendo a mim o que aquela pessoa tinha ou deixava de ter. E uma porta me chamou a atenção. E eu perguntei à pessoa que estava comigo, eu disse: essa porta? Ele disse: psiu. É onde ele faz os pactos. Essa pessoa vive como um louco. Ele não tem paz, mas tem pães e cestos e peixes à vontade. Ele acumula, ele trabalha e acumula, mas ele não consegue dormir durante a noite, porque pesa sobre a vida dele quem vai herdar os bens dele. Vou deixar para quem? Para filhos que não falam comigo? Para amante que vai brigar com a esposa? Ele não tem paz, vive à base de Rivotril. Aí você vai para quem tem paz. Vocês estão lembrados? Eu não sei se ele é rico, não sei realmente. O velório da esposa do pastor Paulo Sérgio, do Grupo Logos. Você viu a forma como aquele homem enterrou a esposa dele? Triste, é verdade, mas ao mesmo tempo havia uma mistura de alegria.
de gozo. Porque no coração daquele homem que tinha Jesus, ele sabia que um dia ele iria reencontrar a esposa dele. E que naquele momento ela não estava ali, o corpo estava, mas ela já tinha triunfado com o nosso Senhor no céu. Você está vendo como acumular, trabalhar, não é garantia que você será feliz? E os discípulos agarrados com aquele cesto de pão e peixe. Eu acho que eles pensando, e se virar? E se a água molhar? A gente não pode comer pão molhado. E se o barco virar? A gente vai colocar onde? Ah, meu Deus, deixa eu segurar, a gente vai perecer. Na tormenta você não é esse tipo de pessoa, né? Você não acumula, legal. Mas você é aquele tipo de pessoa que busca conhecimento. Eu lhe chamo a sua atenção nessa noite para o verso número 17 do capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler o 16 e o 17, mas esse ponto está no verso 17, tá bom? Ao desbancar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia o quê? Escuro. E Jesus não viera ter com eles. Você na tormenta, talvez você não seja um acumulador. Mas na tormenta você busca conhecimento. Por quê? Ninguém atravessa um mar que tinha algo em torno de 13 quilômetros de largura, à noite, sem conhecê-lo. Era escuro. E a gente tinha entre os discípulos pescadores experientes, entre eles Pedro, que conhecia cada palmo daquele mar da Galileia, cada centímetro daquele mar da Galileia. Os pescadores que ali estavam conheciam demais. Talvez você diga, pastor, na hora da tormenta na minha vida, eu busco conhecimento extra-bíblico. Eu busquei também. O primeiro livro não científico que eu li, não científico, eu ainda tenho ele até hoje. É um livro espírita. O título é o seguinte: Somos Todos Inocentes. Eu li aquele livro e não achei verdade para mim. Aí eu tinha um amigo que era metido a filósofo, disse o seguinte: leia Nostradamus. Eu comi Nostradamus, o vazio era o mesmo. Aí chegou outro e disse: leia um escritor árabe chamado Khalil Gibran Khalil. Li bem 10 livros desse homem. O vazio era o mesmo. Interessante que Luc Ferry, um filósofo e ex-ministro de Educação da França, olha o que ele diz sobre a filosofia. A filosofia existe para apresentar um caminho para a salvação. O caminho da salvação está em desenvolver o seu próprio conhecimento. Entenda o que eu vou dizer aqui a você. Eu não desprezo a psicologia, já disse isso aqui. Acho que a psicologia ela presta um grande serviço à humanidade. Não tenho nada contra. Mas até hoje, com 53 anos, eu sou um caso perdido para a psicologia. E vou dizer a você por quê. Congregou aqui conosco, não visitava aqui a nossa igreja, uma irmã muito querida. Ela não era da nossa igreja, mas ela gostava de vir para aqui, ela sempre vinha. Ela era psicóloga. E um dia, no trabalho de pequenos grupos, eu chamei ela num canto e disse: fulana, o que a psicologia diz depois da morte? E ela disse: pastor, a área da psicologia que eu abracei, ela só fala com o homem até o caixão. Quando ele vai para dentro do caixão, a gente se cala. E ela perguntou: por que o senhor me faz essa pergunta? Eu disse a ela: porque eu sei que eu sou um caso perdido para a psicologia. Porque não me responde sobre as coisas que eu gostaria de saber. Os discípulos conheciam esse mar demais, mas na hora da tormenta, o que valia tanto conhecimento? Eu não estou, por favor, não estou desprezando o conhecimento, eu não estou dizendo que você não deve adquiri-lo, eu não sou a favor da ignorância, pelo contrário, mas eu estou dizendo que nada vale para dar sentido à vida se o conhecimento não for Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a verdade que me satisfaz, e que lhe satisfaz, e que iria satisfazer esses discípulos, era um homem.
E esse homem era Jesus, e esse homem Jesus, ele é o próprio Deus. Era isso que eles tinham que entender. Celeiro cheio, meu irmão. Se não tiver Jesus, não vale a pena. Conhecimento, se não tiver Jesus, não vale a pena. Você me permite aqui, um parênteses aqui nessa noite. Parece-me que na última pregação, uma das últimas pregações aqui, eu disse que o pastor James tinha um curso de noiva. Para quem quisesse aqui, para os namorados aqui que quisessem fazer. Algumas pessoas se empolgaram e disseram, pastor, por que você não dá esse curso aqui? Né? Nós precisamos de conhecimento, é verdade. Mas conhecimento sem base bíblica não vai salvar teu casamento. Não vai trazer garantia que a pessoa que você está casando é de Deus. O que eu fico boquiaberto é que cada vez os nossos jovens casam mais tarde. E casam mais tarde por quê? Porque quando você vai conversar com esses jovens, eles dizem o seguinte, eu preciso de um emprego, eu preciso de um teto, né? Eu preciso de um trabalho, eu preciso, pastor, de um carro. Isso tudo é legítimo, deve ser planejado, é verdade. Eu não estou dizendo que você não deve se planejar para entrar num casamento, mas eu nunca ouvi de um jovem, nunca, inclusive dos meus filhos, eu nunca ouvi isso que eu vou dizer aqui a você. Eu estou me casando porque eu estou maduro. Eu estou me casando porque essa pessoa que eu estou me casando vai me tornar mais crente. Eu nunca ouvi, sou sincero a você, nunca. Eu vou me casar porque eu preciso me comunicar com alguém, eu preciso me relacionar com alguém, mas isso, por quê? Porque nos falta conhecimento. E não é conhecimento filosófico, é conhecimento de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, entre outras coisas, é ser cheio de Bíblia. Mas não é a Bíblia ficar aqui, ó. É descer para aqui, ó. Porque teologia fria é ídolo. Pessoas que só vomitam teologia, só arrotam teologia, são idólatras da teologia. Teologia tem que estar aqui, descer para cá, ó, e vir para a ponta dos dedos. Você tem que praticar. Me permita outro parênteses aqui, eu não posso deixar de passar de dizer. Jesus chega em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Tudo provido, tudo bem, tudo legal, aí falta vinho. Maria disse, faltou vinho. Jesus disse, o que é que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ele não foi mal educado, era a cultura judaica, chamar a mãe de senhora ou de mulher. Aí Jesus percebe que tinha 6 talhas. 6 potes de pedra bruta. Aí Jesus diz, enche as talhas. E eu fiquei imaginando por que Jesus foi falar em talha. Sabe por quê? Porque aquilo ali era a religião dos judeus. Era naquela água daquelas talhas que os judeus lavavam as mãos e lavavam os pés para a sua purificação religiosa. O que era que Jesus estava dizendo naquele casamento? Interessante. O casamento começou agora, mas já faltou alegria, falta conhecimento. Mas eu vejo que vocês são religiosos. Olha as talhas de vocês ali. Vocês têm o Salmo aberto no Salmo 91 dentro de casa. Vocês só se acordam com o pé direito, não é verdade? Vocês têm o chapéu do apóstolo. Eu vejo que vocês são religiosos, mas religião não salva ninguém. Nem traz alegria para casamento de ninguém. É preciso ter conhecimento, mas se seu conhecimento só fica aqui, assim como os discípulos, no meio da tormenta, você vai dizer que Jesus é um fantasma. Quem é você na tormenta? Ah, pastor, eu não sou um acumulador. Eu também não busco muito conhecimento, eu só busco conhecimento bíblico. Mas talvez você seja essa terceira pessoa. Do verso 18 e 19, vá para ele. E me permita fazer um paralelo com o verso 52 do capítulo 6 de Marcos. 18 e 19, olha o que diz o texto. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava.
Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Eles tinham o coração duro. Eu disse a você no meio da minha fala, que aqui só estava a igreja, só estavam os 12 no barco. Multidão não estava aqui, só estavam os 12. Discípulos, chamados. Mas mesmo assim, não tinha certeza de quem era o Cristo. Eles não o conheciam. Está cheio de gente assim. Mateus deixou a coleteria. Coleteria. Não é verdade? Pedro deixou a pesca. Deixaram a velha vida, mas ainda não conhecia quem era Jesus. Eles não sabiam quem Jesus era. Eu acho interessante, sabe? Que o que apavorou os discípulos não foi a tempestade somente. Não. Eles tiveram medo de quem? Eles tiveram medo daquele que multiplicou pães. Quando olharam de lado e Jesus passou por sobre as águas, querendo tomar a dianteira. Jesus passou na frente do barco e eles disseram: ai, é um fantasma. Nós não somos assim também? A tormenta chega, aí os crentes começam: vou para o monte. Não é? Ah, vai chamar a irmã fulana de tal. Aqui vê bola de fogo. A canela seca. Não é verdade? Nós somos desse jeito. Cadê o sal grosso? Pastor, vá ungir minha casa. O diabo está fazendo uma festa. Nós somos dessa maneira, porque nós não conhecemos Jesus. Nós somos apegados à superstição. Está aqui os discípulos. Jesus tinha multiplicado pães. E eles tinham achado aquilo maravilhoso. Eu fico imaginando, você imagina a cena? Eles estão numa tormenta. Aí olha de lado, Jesus passa por eles, como se estivesse surfando. Eu acho que foi Pedro, não sei, disse: aí, isso é um fantasma. Nas tormentas da nossa vida, nós desconhecemos quem é o Deus que nós dizemos crer. Nós ouvimos sobre Ele, nós queremos conhecimento sobre Ele, nós abandonamos a velha vida, mas nós perguntamos: por que está dando tudo errado? Eu lhe pergunto, será que está dando tudo errado mesmo na sua vida? Tá não. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui. Considere, você que é cristão que está aqui nessa noite, que a tormenta na sua vida é Deus fazendo esforço para você conhecê-lo, para você depender dele. Eu chamo a sua atenção para o verso 20 e 21 do capítulo 6. Quando no meio da tormenta, quando eles estavam possuídos de temor, pensando que Jesus era um fantasma, Jesus lhes disse: sou eu. Eu acho interessante, né? É a mesma forma como ele se manifesta para Moisés. Moisés, como é teu nome, Deus? Deus diz a Moisés: eu sou o grande eu sou. Olha aqui Jesus se apresentando da mesma maneira: sou eu, Pedro, sou eu, Mateus, sou eu, Judas, não tem mais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora eu fico me perguntando, quem disse isso a Marcos? Marcos não estava aqui. João estava, mas Marcos não estava. Quem disse a Marcos, por exemplo, que Jesus não foi para o barco com eles? Quem disse a Marcos que Jesus ficou orando no monte, orando por eles? Quem disse a Marcos? Eu sei que você sabe que foi Pedro. Mas de quem Pedro ouviu? Lucas omite, né? Lucas apenas diz o seguinte, que então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. O que é que eu aprendo aqui? É que Jesus sentou-se naquele barco e começou a dizer: olha, enquanto vocês estavam nessa tormenta, eu estava no monte orando por vocês. Isso se aplica na minha vida e na tua. Deus nunca tira os olhos daquele que Ele ama.
Eu não desprezo a medicina, eu tenho que falar isso aqui. Os irmãos sabem que minha mãe sofreu uma queda há cerca de 2 meses. Para uma pessoa de quase 94 anos, quebrar uma costela é terrível. E quando ela ligou para mim, dizendo, eu quero ir para casa agora, ela estava na casa da minha tia, eu corri e fui para lá. Quando eu cheguei lá, liguei para minha irmã, e minha irmã disse, leve para o médico imediatamente. E eu levei para um determinado hospital aqui, e um médico famoso de Campinas atendeu ela. E ele disse com essas palavras, depois de bater um raio-x da cabeça e do tórax dela. Venha cá comigo, você é mais novo, eu quero dizer a você, porque ela pode esquecer. Para sua mãe, não tem jeito. Está ouvindo, dona Renira? Fique de pé. Ela ficou de pé, ele colocou um colete, apertou, ela deu um grito. Ele disse, sua vida vai ser assim a partir de agora. Está aqui o medicamento que a senhora vai tomar para o resto da sua vida. Eu não posso lhe operar e a senhora não vai ter um dia de paz. Vai ser essa dor de manhã, de tarde e de noite. Eu cheguei em casa com mãe e ela não comia, não fazia nada. Eu olhei para a Ritinha e disse, prepare-se para ser cuidadora de mãe. Eu fui orar. Eu disse, Senhor, tu está vendo a situação. O médico disse que não tem jeito, o conhecimento dele disse que não tem jeito. Sabe quantos dias a mãe tomou a medicação? 2. Sabe quantos dias ela usou o colete? 2. Sabe o que ela está sentindo depois de 3 ou 4 dias? Nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ainda é Deus na tormenta. Essa é a grande verdade. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui a vocês é o seguinte, é que os discípulos aqui começaram a ouvir acerca do que Cristo era para eles. Era alguém que orava por eles, era alguém que estava vendo eles naquela tormenta e alguém que chegou perto daquela situação. O que é que eu aprendo aqui? Nós não precisamos de um barco melhor. Nós não precisamos de um barco blindado. Nós não precisamos, irmãos, de um mar mais seguro. Nós não precisamos de maneira nenhuma. Nós não precisamos de mais conhecimento. Nós não precisamos de mais pão. Nós não precisamos de mais peixe. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ei, eu sou o caminho na tormenta. Tenha prazer em mim, isso é para mim, isso é para você. Ele é a bênção. Eu fiz parte de uma igreja, irmão, olha como eu lembro. Pastor, gente boa. E toda vez a gente terminava o culto assim, olha. Jacó segurou o anjo, eu e Ritinha, no coral, e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, e não quis soltar. O anjo respondeu, eu quero que eu te faça, né? Aí no final dizia, traga a minha bênção para depois subir. Aí o pastor dizia, irmão, peça, e eu, traga a minha bênção para depois subir. E Ritinha, traga a minha bênção para depois subir. Está entendendo? E Jesus está dizendo hoje, a mim e a você é o seguinte, a bênção é Ele. Eu já tenho e você já tem, não precisa estar Jacó, segura o... Não, nós já temos, a bênção é Ele, louvado seja Deus. Ei, João é um escritor fenomenal. Não sei se você sabia disso. Alguém já disse que se nós tivéssemos a carta de Romanos e o Evangelho de João, nós já teríamos toda a Bíblia. João, ele é um escritor fenomenal. O que me chama a atenção aqui, principalmente no verso 20 e 21, é que João não fala sobre a tempestade. Ele não dá ênfase à tempestade. Ele dá ênfase àquele que entrou no barco. Outra coisa que me chama a atenção aqui, para João, tão pouco importa o vento ou o mar. Ele não quer que eu e você veja Jesus como um milagreiro, mas como alguém que é o próprio Deus que fala nos nossos momentos de angústia. Não temais. O que João faz aqui é fenomenal, porque ele nos mostra, né, para mim e para você, não um Cristo que dá pão, mas um Cristo que é o pão. Ele nos mostra aqui não um Cristo que acalma a tempestade somente, mas um Cristo que é o caminho no meio da tempestade.
Oh, meu irmão, eu gostaria de lembrar isso aqui a você nessa noite. Ele é aquele que transforma a água em vinho. Creia no que eu vou dizer aqui nessa noite. Tem coisas melhores para acontecer na nossa vida. Creia nisso. Ele é um Deus que apenas basta uma palavra dele, como João diz no capítulo 3, para curar o filho de um oficial do rei. A palavra dele é suficiente na nossa vida. Ele é um Deus que cura um paralítico lá em Betesda, que nem fé nele tinha. É esse Deus que você serve. E interessante, ele é um Deus que no capítulo 6 cura um cego, porque às vezes Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio, mas a nossa incredulidade não nos deixa ver. E por fim, João nos mostra que ele é um Deus que ressuscita mortos, como ressuscitou Lázaro. Esse é seu Deus na tormenta. Se Cristo é quem Ele diz ser para você, ou seja, Deus, lealdades concorrentes tem de ser tirada do seu coração. Tem de ser tirada do seu coração. Eu vou terminar dizendo algo que talvez você já tenha percebido. Mas eu não percebi quando eu comecei a meditar nesse capítulo há pouco tempo. Interessante que no capítulo 6, todo o capítulo 6 de João, uma palavra marca esse capítulo. Você sabe qual é? Escassez. Vamos lá? Verso 1 ao verso 15. Escassez de pão. O texto que nós analisamos hoje, do 16 ao 21, escassez de segurança e de paz. A partir do verso 27, escassez de propósito. A multidão estava atrás de Jesus pelo que ele tinha dado, não sabia por qual razão ela viver. E lá na altura do verso 60, escassez de fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você na sua vida ainda senta escassez de pão. Eu gostaria de dizer o seguinte, que Jesus é o teu sustento. Meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui. Sabe qual era o meu maior prazer? Era no sábado à noite, colocar pilhas de dinheiro em cima da minha cama, do meu comércio e contá-los. Ficava cheirando o dinheiro. Aquilo me dava prazer. Eu digo a você hoje, eu sei que não é bom a gente falar no púlpito de nós mesmos, eu não gostaria que você visse isso como uma exibição barata. Você pode me dizer que fulano tem isso, isso, aquilo, outro. Isso hoje não enche meu coração, mas não enche de maneira alguma. De maneira alguma. Porque eu sou saciado. Eu sei que aqui tem muitas pessoas saciadas. Não falta pão na nossa mesa, é verdade. Mas não é desse pão que eu sou saciado. É de alguém que deu sentido para a minha vida. Será que você tem escassez de segurança e paz? Jesus está dizendo no texto que nós analisamos aqui, na tormenta, Ele é o caminho. Ele nunca vai lhe abandonar, nunca, jamais. Creia nisso. Talvez o seu problema seja escassez de propósito, como essa multidão. Jesus multiplica pães, faz esse milagre, a multidão atravessa o mar para Cafarnaum, quando chega lá e diz, Senhor, como é que tu chegasse aqui? A gente não te viu, a gente só viu os 13, tu ficasse nos 12, tu ficasse orando, como foi que tu chegasse aqui? E Jesus disse, vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou, vocês querem é mais pão e mais peixe. Talvez você esteja aqui nessa noite, e a sua vida seja uma vida sem propósito. E Jesus está dizendo a você aqui nessa noite, só quem pode dar sentido à tua vida é Ele. É Ele. E por fim, talvez você tenha uma escassez de fé. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui.
A jornada da sua vida não acaba aqui. Existe uma vida eterna. Amanhã as pessoas vão comemorar o dia de finados, né? E muitos dizem, eu vou visitar fulano. Vai não, como nos foi dito aqui de manhã. Você vai visitar túmulos. Você não vai visitar pessoas. E muitos deles não sabem nem onde os entes queridos estão, porque falta conhecimento para eles. Mas a minha fé e a sua fé, que é alicerçada nesse Deus, nos diz o seguinte, que há um lugar preparado. Evangelho de João, capítulo 14, 1. Por isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, palavra de Jesus, né? Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito. Eu vou para lá preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais quem? Estejais vós também. Seu lugar é garantido no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.